emergência pré-hospitalar, por um motivo ou por outro, tem estado, de facto, na ordem do dia. Na prática, eu sempre percebi, eu e colegas meus, que andam nesta vida de emergência pré-hospitalar, sempre percebemos que havia pessoas que iam a um hospital sem motivo absolutamente nenhum para estar num serviço de urgência hospitalar. E uma boa parte das vezes nem sequer aos centros de saúde teriam que ir. Contudo, eu, para tentar aferir melhor esta realidade, há cerca de 2 anos apresentei um relatório que foi a conclusão, ao fim e ao cabo, de um estudo de dados que andei a recolher sobre estes motivos que obrigariam as pessoas, que as pessoas utilizariam para ir ao hospital. Motivos que eram apenas comprovados depois da equipa de emergência estar no local. Porquê? Porque generalizou-se, infelizmente, o hábito de mentir à linha 112. E não estou a falar das chamadas falsas, porque isto já são outros 500, como se costuma dizer. Estou a falar de mentir descaradamente à linha 112, provoca o acionamento da ambulância, a ambulância chega ao local e verifica que o motivo pelo qual tinha sido ativada não corresponde de todo à realidade. Ainda assim, as pessoas, muitas delas, foram para o hospital porque queriam, porque é o direito que as pessoas têm de querer ir ao hospital. E este direito não é compatível, a esmagadora maioria das vezes não é compatível com necessidade clínica, com necessidade de urgência, com necessidade de emergência. Não é de todo, como vocês vão ver naquilo que eu vos vou mostrar. Provavelmente, para tentar debelar ou resolver esta situação da afluência excessiva ao hospital, o Governo implementou em dezembro de 2024 a obrigatoriedade das pessoas ligarem a linha de saúde 24 antes de irem ao serviço de urgência. E o que é que nós temos assistido? É as pessoas no próprio serviço de urgência a ligarem para a linha de saúde 24. Isto, no mínimo, é ridículo. Mas, em todo o caso, não é por aí que eu quero ver. O sistema de emergência reconhece que 75% da sua atividade é uma atividade não emergente. Para além disto, das cerca de 33 milhões de inscrições que se fazem todos os anos nos serviços de urgência hospitalar, a atividade do serviço de emergência, do sistema de emergência, corresponde a pouco menos de 4%. Pouco menos de 4%. E destes 4%, como eu referi há pouco, o próprio sistema reconhece que mais de 75% não são emergências. Isto, no mínimo, é grave. Mas voltando à questão da linha de saúde 24, o Governo implementou esta medida através da portaria 325/2024/1, implementou a portaria na qual nos diz: olha, se quiseres ir ao serviço de urgência, tens que primeiro ligar à linha de saúde 24. Hoje, não chegamos sequer ao fim de 2025. E que números é que eu tenho para vocês? Houve, de facto, um acréscimo nas inscrições em todas as cores nos serviços de urgência nacionais, sendo que o vermelho ocupa 20%, teve um acréscimo de 20%, o laranja de 25%, o amarelo de 29%, o verde de 23% e o azul, pasme-se, 72%. Ou seja, todas as cores tiveram de facto um acréscimo na afluência ao hospital. O que é de pasmar de facto é que o azul teve este acréscimo de mais de 70%. Ou seja, quem não tem nada que ir para um SU foi o que acabou por ir mais do dobro das outras cores. Portanto, isto é no mínimo questionável e uma linha de saúde 24 que à partida se destinaria a a diminuir a afluência hospitalar, pelo contrário, teve o efeito exatamente oposto. Como vocês verem os motivos reais que levaram a que as pessoas motivassem, ou melhor, que levaram a que as pessoas ligassem 112, e já percebemos que há aqui uma grande dose de aldrabice que as pessoas utilizam na linha 112, é um facto, infelizmente. Ninguém que esteja num código qualquer, seja Lisboa, seja Porto ou Coimbra, ninguém vai enviar uma ambulância de emergência para uma pessoa que diz que tem, por exemplo, uma dor no joelho há 20 anos. Ninguém. Ora, para as pessoas terem direito à ambulância de emergência, as pessoas aldrabam, literalmente. E depois temos outra questão, que é, muitas vezes há pessoas que ligam 112, como não há causa, não há motivo para uma ambulância de emergência, a pessoa é passada para a linha de saúde 24 através do SCODU. Quando chega à linha de saúde 24, o que é que vai dizer? Vai dizer à pessoa que atende que já tem um critério de gravidade. O resultado volta outra vez para o INEM. Por isso é que existem as chamadas, para o SCODU, aliás, por isso é que existem as chamadas ping-pong, porque as pessoas aldrabam. Uma boa parte das vezes as pessoas aldrabam.
como no 112 não tiveram direito à ambulância, olha, vou passar para a linha 124. Passa para a linha 124, como a pessoa quer a ambulância, então aldraba. Diz que tem um critério de gravidade, diz que tem uma coisa mais grave. Volta para o INEM outra vez. Isto é grave. Isto é grave. Mentir a uma linha de emergência é grave e deveria ser penalizado. Mas cá, como sabemos, nunca acontece nada. Eu vou mostrar-vos algumas coisas. São factos. Eu percebo que custa engolir. Mas, como se costuma dizer, contra factos não há argumentos. Portanto, aqui, deste lado, representam as percentagens, a percentagem de respostas por cada motivo. E os motivos variam, conforme eu estou aqui a mostrar-vos. Vingança por chatear com o namorado, viver sozinho e querer companhia para conversar, ter apenas medo de morrer, ter frio, situação de saúde que se mantém porque não toma os fármacos. Pronto, vamos lá ver uma coisa. Se uma pessoa tem um problema de saúde, vai para o hospital, lá são-lhe receitados medicamentos. Se a pessoa não toma os medicamentos, é óbvio que a situação se vai manter. Remoção de mendigo da porta do prédio porque incomoda, rendas atrasadas, puxão de cabelos, pensar que está a ter um AVC porque adormeceu com o braço debaixo do corpo. Quem nunca? Quem nunca isto aconteceu? Nariz entupido, um dano na sola do sapato devido a um prego. Pronto, o prego espetou-se na sola do sapato, provocou um dano, não atingiu o pé, e ainda assim em 4% das respostas são identificadas situações destas. Garganta arranhada, fingimento de situações de saúde, isto então é típico. Aliás, por isso é que recolhe das maiores percentagens de resposta, mais de 80%. Feridas no dedo resolvidas com um penso rápido, dor nos joelhos há 20 anos, etc. Mas quero chamar aqui a atenção para esta. Dor no dedo devido a teste BM. Vejam, um teste BM não é mais nem menos do que isto. Pega um dedinho, uma lanceta, sai uma gotinha de sangue e vai e serve para avaliar efetivamente o nível de açúcar no sangue. Já houve quem chamasse a ambulância porque diz que a picada dói muito. Existem mais de 1 milhão de diabéticos em Portugal e que têm que fazer este teste 1, 2, 3 vezes por dia. Agora imaginem o que seria se cada vez que um diabético faz um teste destes tivesse que chamar uma ambulância. Portanto, deslocação para consultas marcadas previamente. Isto são aqueles espertalhões que já têm consulta no hospital e, entretanto, para não estarem a gastar dinheiro em transporte público ou nem sequer irem a pé, porque já aconteceram situações destas em que as pessoas moram muito perto até do hospital. Chamar porque o mendigo está na rua, boleia para o hospital para visitar parentes internados, boleia para sítios específicos da cidade. Isto acontece, por exemplo, este caso eu presenciei, o indivíduo que está no Arieiro inventa uma situação de saúde, queria ir para o hospital, neste caso em concreto, Hospital São José, e uma vez chegado ao hospital, ele deixa a rua e vai para o Martim Muniz, porque era esta a intenção dele. Boleia para o hospital para renovar receituário com o seu médico, boleia para casa, também chega a acontecer e que recolhe quase 30% das respostas. Atropelamento, ou seja, alguém liga a sentido a dizer que foi atropelado e no fim o que acontece é que um pequeno toque com o espelho retrovisor é isto. Atropelamento ou outras situações ocorridas há anos, esta então é também, eu presenciei diretamente isto. O indivíduo que se queixava de dor no peito e à chegada da equipa diz que tinha dor no peito porque foi atropelado há 30 anos e ainda assim exigiu ir para o hospital. No caso em concreto, Hospital São José. Ligar 112 porque acha que o INEM é que tem que fazer o assinamento de seguros. Isto é demasiado ridículo para ser verdade, mas efetivamente é real. Outras situações que não estão aqui contempladas, mas que também roçam o ridículo. As pessoas ligarem 112 porque têm o pelo encarvado, porque o filho chora muito, porque precisa de estado médico para a carta de condução, ter um holter desde as 10 da manhã e às 21 horas chama a equipa da ambulância, a equipa quando lá chega percebe que o holter está enrolado numa toalha molhada dentro da banheira porque a senhora pensava que era uma bomba. O holter é um exame médico que se faz no qual é registado durante 24 horas o ritmo cardíaco. E depois esta então é típica, esta mania que as pessoas têm que por ir de ambulância acham que entram mais depressa, não conseguir retirar a lente de contacto, unha de gel partida, sintonizar a TV, há gente que liga 112 para ter alguém que vá sintonizar a TV. Ir para o Hospital São José para cravar tabaco, é um sítio com muita gente, fazer sopa porque está cansada para cozinhar, nariz entupido há 4 anos,
Sei lá, eu nem sei mais o que vos digo. Isto são alguns dos exemplos, e exemplos há que não estão aqui sequer contemplados. Morder uma afta, remoção de um calo, uma hemorragia na gengiva, quem nunca? Arrumar o frigorífico, etc, etc. Depois disto tudo, continua a haver muitos exemplos, eu demonstrei-vos apenas alguns, acreditem, mas ainda temos duas situações que eu gostava de deixar. Tenho duas situações, aliás, que gostava de deixar aqui. A situação do indivíduo do Paquistão que comprou um par de ténis novo, e como todo par de ténis novo causa desconforto e dores nos pés, é normal, uma coisa perfeitamente normal. O indivíduo comprou, dizia eu, um par de ténis novo e por isso tinha dores nos pés e quis ir ao hospital por isso. E foi ao hospital por isso. Um outro exemplo, uma senhora do Bangladesh, no seu percurso em casa, bate com o dedo grande do pé na esquina da cômoda. E entendeu por bem chamar a ambulância porque bateu com o dedo grande do pé na esquina da cômoda. Salvo erro, isto foi uma das raríssimas vezes em que o sistema fez o seu principal papel, um papel que me parece que se tem divorciado ao longo dos anos, que é regular a utilização dos veículos de emergência. E salvo erro, neste caso em concreto, a senhora não foi ao hospital porque não havia razão nenhuma para ir ao hospital. Porquê é que eu frisei na solidariedade destes dois casos? Por uma razão muito simples, para deixar claro que até as pessoas que aterraram aqui há meio dúzia de dias, entre aspas, já usam e abusam do sistema. Aprenderam bem com os portugueses, infelizmente. Um outro caso tem a ver com o uso de ambulâncias de emergência para dar autênticas boleias a paquistanis e bengalis grávidas do hospital público para o hospital privado. E isto tem acontecido, e já aconteceu N vezes. As pessoas só estão grávidas, elas não estão doentes, só estão grávidas. E muitas delas, segundo elas, já tinham o parto marcado, inclusive. Portanto, mas é a tal questão. Quando estas pessoas entraram na ambulância de emergência, não estavam em trabalho de parto, não precisavam de uma ambulância de emergência, e chegou-se ao cúmulo até de haver casos de pessoas que se deslocavam a um hospital público em Lisboa no seu próprio carro e depois lá iam para o privado. E aí já precisavam de uma ambulância de emergência. Isto é, eu percebo, é demasiado ridículo, mas aconteceu, é real e aconteceu em Portugal no século XXI. Uma outra questão que parece pertinente, precisamente falando de ambulâncias, são os partos que ocorrem em ambulâncias e que têm sido notícia ultimamente. Quem anda nesta vida, seja do INEM, da Cruz Vermelha ou dos bombeiros, percebe perfeitamente que partos em ambulâncias sempre aconteceram. Não é novidade. Mas também, da mesma forma que se percebe isto, também se percebe que nunca aconteceu como está a acontecer agora. Isto é um bocado como a questão das mortes e dos episódios de morte súbita que têm ocorrido a partir de 2021. Morte súbita sempre aconteceu. E todas as outras doenças sempre aconteceram. Mas nunca aconteceram como têm estado a acontecer a partir de 2021. Ou seja, quando se percebe uma coisa, automaticamente percebe-se a outra. E é a mesma coisa com a questão dos partos das ambulâncias. Isto pode ficar a ver-se a muitas situações. Gravidez não seguidas, pessoas que nem sequer sabem que estão grávidas. Ou então a típica balda também. Whatever, pode ficar a ver-se em 1000 casos, mas também não é isso que eu vou discutir agora. Uma outra questão também pertinente que eu gostava de deixar aqui claro. É muito comum ouvir-se dizer nos canais da televisão, maioritariamente por profissionais dos bombeiros, de que os bombeiros fazem cerca de 80% do socorro pré-hospitalar. Não fazem. Não há sequer 80% de socorro para fazer. O que há sim é uma quantidade infinita, quase direi, de transportes para fazer para o serviço de urgência. Por vários motivos, muitos dos quais vocês acabaram aqui de ver. Portanto, isto sim, 80% de transportes para o hospitalar, sim. 80% de socorro para o hospitalar, não. Aproveito para terminar que todos os anos são cerca de 3 milhões e meio, 3,6, 3,7 milhões de pessoas que entram nos hospitais em situação francamente emergente e em situação muito urgente, que é correspondente às cores vermelha e às cores laranja. Estas pessoas, sim, têm mesmo que ir para o hospital. Não há dúvida nenhuma sobre isso. Deixo-vos aqui isto para irem pensando. Eu percebo que alguns de vocês, se calhar, vai gostar-vos de engolir o que eu vos acabei de mostrar, mas são factos. E contra factos não há argumentos. Fiquem bem.